Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal Resenha Teológica e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre esse incrível lançamento de Edições Vida Nova. Olha só, Em Defesa da Verdade, a Teologia Trinitária de John Owen, escrito aí por Carl Trueman. John Owen é um grande teólogo, isso é indiscutível, né? Suas contribuições aí no ramo da teologia nas diversas áreas que escolheu, tem uma obra fantástica, né, sobre o Espírito Santo, que inclusive o Abraham Kuyper, que tem também, né, um colosso, um tijolão sobre o Espírito Santo, no comecinho ali da sua obra, ele indica a obra de Owen, atestando ali que a obra de Owen é infinitamente superior àquilo que ele havia escrito, né? Então aí vocês já veem o peso de John Owen. Você tem aí tratados além disso, você tem, por exemplo, A Morte da Morte na Morte de Cristo, que é um tratado sobre expiação, que é uma coisa também fascinante, lançado recentemente também para Edições da Nova, e todas as outras áreas aí que John Owen escreveu de forma tão brilhante. A gente fica então, quando nos vemos diante desse grande homem e dessas grandes obras, a gente fica então espantado, né? Espantado de ver tamanha erudição, tamanho conhecimento teológico. Mas nem tudo são flores, nem tudo são flores, e muitas coisas que Owen escreve são difíceis de acompanhar, são difíceis de seguir, isso é fato, né? A gente tem que pensar que a gente está falando então de um autor que está num século totalmente diferente do nosso, num contexto totalmente diferente do nosso, e com uma obra também vastíssima e que a completude dessa obra não é conhecida por nós. A gente pega aí alguns fragmentos, então fica tentando interpretar o pensamento de Owen a partir desses fragmentos. O Carl Trueman, ele tem uma proposta fascinante com esse livro aqui, que é fazer o quê? É trazer para a gente, então, o pensamento geral de John Owen, mostrando essa base, a teologia trinitária de John Owen, mostrando que então como que todas as áreas que Owen está pensando, que Owen está escrevendo, ele está partindo desse pressuposto trinitário e ele está desenvolvendo isso baseado, fundamentado na visão trinitária que ele tinha da teologia de Deus, do ser de Deus e da relação de Deus com as coisas que ele criou. E aí, nesse sentido, o Carl Trueman, ele vai dividir o seu livro aqui em 6 capítulos, cada um desses capítulos abordando aqui então um aspecto do pensamento de Owen. E é interessante porque nesse primeiro capítulo aqui ele vai trazer para a gente como era o mundo em que Owen está vendo, como era o mundo do século XVII, sobretudo no que diz respeito à teologia, obviamente, né? Como é que eram as coisas ali, como as coisas aconteciam, como as coisas se desenvolviam. Ele traz isso daqui. E aí, nesse sentido, ele vai falar aqui, por exemplo, sobre os embates que haviam, então, entre John Owen e os socinianos e os arminianos de sua época. E aqui na página 37 ele diz assim, olha, em comparação com alguns grupos extravagantes que prosperavam em sua época, como os Seekers e os Hunters, os arminianos e os socinianos poderão parecer comparativamente ortodoxos para a mentalidade do século XX. Contudo, para Owen, eles negavam alguns dos princípios básicos da fé e deveriam, portanto, ser considerados decididamente hereges. De fato, arminianos e socinianos, por sua proximidade com os ortodoxos no tocante à sua ênfase no princípio das escrituras e a sofisticação frequente de seus argumentos, constituíam uma ameaça proporcionalmente maior para a teologia reformada do que aquelas seitas radicais que rejeitavam por completo os pressupostos básicos da ortodoxia em favor de uma luz interior, ou seja lá o que fosse. Portanto, embora a Inglaterra em meados do século XVII fosse um terreno fértil para o esquisito e o maravilhoso no campo da religião, as seitas mais extremadas são mencionadas poucas vezes por Owen. Para ele, a ameaça real vinha dos arminianos e dos socinianos.
Ele começa mostrando então aqui, né, essa rixa que havia e o fato como John Owen, então, ele entendia esses movimentos aqui como heréticos e como perigosos para a teologia da sua época e a forma então como ele se empenha em escrever combatendo isso, em combater isso e em mostrar então as inconsistências teológicas e os pontos heréticos que essas visões defendiam. Mais adiante ele ainda diz assim, olha, para Owen, o socinianismo e o arminianismo estavam intimamente relacionados. A razão disso é que, no seu entendimento, ambos defendiam posições doutrinárias que asseguravam aos seres humanos um nível de autonomia e de autossuficiência, o que para ele era contrário à Bíblia. E aí é interessante pensar nisso, né? Porque veja, existe esse debate aí sobre arminianismo, né, e calvinismo, se arminianismo é heresia ou não. O Carl Trueman, apesar de mostrar que esse era o posicionamento de Owen, ele faz questão de escrever aqui o seguinte, olha, na página 39. Quem já leu algum escrito arminiano do período concluirá que a defesa de Owen é de certo modo exagerada e muito genérica. Então, ou seja, o próprio Carl Trueman, que é um estudioso, que é um conhecedor aí de Owen e do período também, não só de Owen, mas é um historiador, né, e alguém versado aí na teologia histórica, ele está entendendo que essa posição de Owen, sobretudo em relação ao arminianismo, e não em relação ao socinianismo, né, mas em relação ao arminianismo, era uma reação exagerada e muito genérica, que não correspondia, então, de fato, com a verdade, né? Mas ainda assim, isso é bem interessante de ser colocado para a gente entender, então, como que era o contexto de Owen, então, quais eram as discussões que estavam acontecendo, o seu trabalho estava direcionado para quê, para onde, né? É bem legal. No capítulo 2, ele vai trazer aqui, então, o Trueman vai trazer princípios de teologia. E aí ele vai mostrar quais que são os princípios, o que para Owen era teologia. Então ele começa mostrando aqui, olha, a natureza da teologia, vai mostrar que Owen, então, ele era fruto, né, daquela tradição do puritanismo inglês, e aí vai mostrar que, então, como que esse pensamento, ele influenciou Owen, né? Ele vai mostrar aqui, então, por exemplo, como que Owen, ele não é totalmente avesso à filosofia, e muito menos a teologia medieval e primitiva, né? Nesse sentido, ele vai mostrar aqui, então, por exemplo, que o homem possui um conhecimento de Deus, né? E aqui ele faz distinção, então, entre o conhecimento arquetípico e o conhecimento ectípico, né? E aí, por exemplo, ele vai mostrar que Deus é infinito, o homem é finito. E por causa disso, então, incapaz do conhecimento do infinito. Portanto, o conhecimento humano de Deus não é infinito em sua natureza, tampouco é imediato. Por isso deve ser entendido como ectipo, ou seja, uma cópia, e mediado. Além disso, Deus não pode ser compreendido pelo esforço humano. A revelação é um ato de sua vontade, sem a qual ele permaneceria desconhecido e incognoscível. A teologia humana está preocupada com a revelação que Deus escolhe nos dar, e ele o faz de maneira suprema em Cristo, conforme nos mostra o Evangelho. Então ele entende que o Evangelho é onde nós entendemos e nós temos acesso à revelação máxima de Deus para nós, que no caso é o Senhor Jesus Cristo. E aí o Trueman conclui essa parte dizendo o seguinte: as implicações do que Owen tem a dizer sobre o sujeito da teologia no que diz respeito ao arquétipo e ao ectipo são claras. A possibilidade da teologia humana depende de Deus se acomodar a si mesmo a uma forma que os seres finitos são capazes de compreender, o que é resultado tanto da distinção ontológica entre o finito e o infinito, quanto do impacto do pecado sobre a natureza humana. E ele citar aqui essa questão do impacto do pecado é interessante porque a próxima parte, então, que o Trueman vai trabalhar aqui nessa ideia de princípios da teologia é exatamente como que Owen trabalha a ideia de teologia antes da queda, né? Enfim, como que foi a criação perfeita de Deus, né? Como que era essa relação e tudo mais. Depois ele vai mostrar como que foi a teologia depois da queda, então, os desdobramentos da queda, como que isso afetou, então, essa noção do conhecimento humano. Vai focar aqui, por exemplo,
na ideia cristológica da estrutura teológica, como que Cristo então está presente nessa estrutura e é ele que formula tudo isso e tudo mais. Vai depois começar um bloco então sobre a visão de Owen sobre as escrituras sagradas, as escrituras como revelação, a ideia de inspiração das escrituras sagradas está presente aqui também nessa parte de princípios da teologia. A relação entre as escrituras e Cristo, né? Como que eu entendi essas duas questões. E aí ele diz aqui também, olha, embora considere a Bíblia toda verdadeira no sentido de que é a revelação própria e confiável de Deus, ele claramente admite que a revelação é progressiva ao longo do tempo e chega ao seu ponto mais alto na encarnação. Isso é óbvio se atentarmos para a distinção que ele faz entre as várias alianças descritas no registro bíblico. Por exemplo, para Owen, a diferença fundamental entre os dois testamentos e o que torna o Novo superior ao Antigo é que no Novo Testamento Deus falou diretamente na pessoa histórica de seu filho e não através de tipos e sombras. Mencionando o escritor aos Hebreus, né? Ainda nessa temática, ele tem uma parte onde ele vai falar então sobre a obra do Espírito Santo no que diz respeito à sua atuação para contribuir, para ajudar, né, para que o homem interprete então corretamente as escrituras sagradas, né? É bem legal isso daqui também. Você percebe essa estrutura então. Ele fala do Filho, ele fala do Pai, ele fala do Espírito Santo a todo momento, em todos os blocos. A Trindade ela está clara, explícita na forma como o Owen está fazendo teologia. O capítulo 3 é um capítulo, então, onde o Truman vai analisar como que Owen entendia a doutrina de Deus, como que ele entendia, então, conceitos como os atributos de Deus, a forma como ele explicava isso um pouco diferente, né, daquela divisão comum, atributos comunicáveis e incomunicáveis, né, Owen entendia como atributos absolutos e relativos, né, que, enfim, no final acaba sendo a mesma, maneiras diferentes de explicar basicamente a mesma coisa, né, bem legal. Depois ele vai mostrar como que eu entendi a ideia de Deus, criação e providência, a estrutura geral disso, e depois ele vai especificando cada ponto, vai mostrar aqui, por exemplo, o papel dos decretos de Deus na forma como Owen enxerga então a doutrina da providência. Interessante demais a relação entre a providência então e a ação de Deus no mundo, atuando aí com a livre agência humana, né? Óbvio que ele não cita esse termo, né? Mas é disso que ele está falando, né? A importância da Trindade, ele tem um ponto aqui para explicar exatamente a importância da Trindade na teologia de Owen e tudo mais. É interessante demais, ele vai citando aqui, por exemplo, como que Owen então fez uso também da filosofia, sobretudo de Aristóteles, né? E que isso foi usado, inclusive, por alguns dos seus adversários, né? Para tentar menosprezá-lo, né? Mas ele vai mostrar como que Owen fazia uso da filosofia, entendendo que a filosofia ela é serva da teologia, né? Ela está abaixo da revelação e não paralela e muito menos acima. Vai mostrar aqui, por exemplo, os embates que Owen teve com Richard Baxter, né? O seu principal inimigo não seria a palavra, né? Mas foi o seu principal adversário, né? Aí, o capítulo 4, pessoa e obra de Cristo. Capítulo 5, natureza da satisfação. Capítulo 6, o homem que não estava lá. É mais um capítulo de conclusão, mostrando então como que Owen, de certa forma, era um homem à frente de seu tempo, né? E aí tem dois apêndices aqui. Um deles, inclusive, discutindo a ideia da teleologia aristotélica na doutrina da expiação de Owen, né? Que é aquela noção de que Owen entendia que a expiação ela tinha um único objetivo, né, que era a salvação dos eleitos, né? E alguns adversários ou alguns críticos posteriores vão ir contra Owen dizendo que essa ideia teleológica, né, de um único objetivo excluiria, por exemplo, a ideia de graça comum. Mas aí o Truman está respondendo e mostrando como que essa ideia de graça comum estava presente, como se fosse subdivisões ali desse objetivo principal, né? Gente, fascinante isso daqui. Vale muito a pena ler, principalmente se você tem interesse de entender a teologia de Owen, de entender o pensamento de Owen de forma geral, entender as contribuições de Owen. E é um livro que faz a gente
ter aquela vontade, instiga em nós aquele desejo de conhecer mais coisas de Owen, de ler mais as obras de Owen, porque ele funciona como uma espécie de introdução ao pensamento desse teólogo tão importante. Como sempre, o link vai estar na descrição desse vídeo. Gostou? Tem interesse de adquirir a obra? Adquire pelo nosso link, você não paga nada mais por isso, ainda contribui com o nosso canal aqui, para a gente continuar trazendo esse conteúdo de qualidade aqui para vocês, né? Como sempre a gente vem fazendo. E não é inscrito no canal? Inscreva-se, né? A gente procura produzir aqui uma questão de qualidade para vocês, para ser algo confortável de você assistir, de você ouvir, de você acompanhar. Então, inscreve-se aí no canal. Sempre a gente está trazendo vídeo novo aqui, sempre está trazendo novidades aqui para vocês, tá bom? Vou ficando por aqui. Tchau. Até os próximos vídeos deste canal.